Sonho de Jacó. Jacó, partindo de Bersabeia, tomou o caminho de Harã. Chegou a um lugar e ali passou a noite, porque o sol já se tinha posto. Serviu-se como travesseiro de uma das pedras que ali se encontravam e dormiu naquele lugar. E teve um sonho. Viu uma escada que, apoiando-se na terra, tocava com o cimo o céu. E anjos de Deus subiam e desciam pela escada. No alto estava o Senhor, que lhe dizia: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de teu pai, e o Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência a terra em que estás deitado. Tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira no solo. Tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o meio-dia, e todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Estou contigo para te guardar onde quer que fores, e te reconduzirei a esta terra, e não te abandonarei, sem ter cumprido o que te prometi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olá, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo ao Catequeu. Sai da tua terra e vai onde... Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria a todos vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Meus irmãos, na semana passada nós adentramos mais profundamente sobre a história do povo de Deus e falamos aí sobre Esaú e Jacó, né? E eu vou fazer uma correçãozinha, né, que eu cometi um erro, né? São duas coisas que eu vou fazer, uma correção e uma dúvida de um dos meus inscritos e meu amigo e irmão em Cristo, né, Dixon, aqui do nosso grupo, né, do Mensageiros de Cristo. Por sinal, eu tô com a camisa do Mensageiros, né. Primeiramente, a correção. Eu falei no vídeo anterior que Jacó tinha fugido para Bersabeia. Na realidade, ele morava em Bersabeia, tá, gente? Desculpa fazer essa correçãozinha. Ele foi para a Mesopotâmia, né? Ele fugiu para a Mesopotâmia, para a casa de Labão, né? Que era tio dele, irmão de Rebeca, tá certo? E a dúvida de Dixon, que eu já esclareci pelo WhatsApp com meu amigo, mas eu vou passar para vocês, porque realmente não ficou claro no vídeo, eu pulei essa parte, eu omiti essa parte na realidade, né? Ele perguntou o seguinte: por que Rebeca, né, agiu dessa forma? Porque Rebeca enganou o próprio esposo para que ele abençoasse o filho mais novo ao invés do filho mais velho. Minha gente, primeiramente, vamos esclarecer uma coisinha quanto a Jacó. Jacó, quando ele nasceu, ele veio preso ao calcanhar do irmão. Ele segurou o calcanhar do irmão e saiu segurando o calcanhar do irmão. O nome de Jacó é justamente isso, né? Aquele que segura pelo calcanhar. Esse é o significado do nome de Jacó. Em outras palavras, é aquele que leva vantagem, né? Que leva vantagem em cima de outra pessoa, né? Essa é a simbologia do nome de Jacó. Vocês se lembram também que eu falei que Esaú vendeu o direito de primogenitura a Jacó. Jacó, e muito sábio, muito esperto, ele comprou do irmão o direito de primogenitura, né? O que faltava era a bênção, e essa bênção só quem receberia era Esaú. Qual o problema? Existem dois fatores que levaram Rebeca a fazer isso. Primeiramente, o desgosto que ela teve, porque Jacó, ou Esaú, ele se casou com duas mulheres hititas, né? Que não eram bem vistas, elas eram cananeias. Então, não era bem visto pelo povo de Deus, pelo povo de Jacó, né? No caso, perdão, de Isaque, né? Povo de Abraão. Então, ele se casou contra a vontade com as duas filhas de um hiteu, né? Eles eram hititas. E aí, esse desgosto, né, junto a um outro fator, que é o fato de Esaú ser um caçador, ser um homem bruto, um homem irascível, né, fez com que ela tomasse essa decisão e dissesse: não, eu vou fazer isso para que você
seja sim a descendência de Isaac e não seu irmão, porque seu irmão era cível e tal. Não vai servir para guiar o povo de Deus. Nesse ponto, né, não seria bom nós termos um líder que seria um homem irascível, guerreiro, que levaria o povo para uma guerra iminente. Não era isso que Rebeca tinha em mente. Então ela fez exatamente o oposto. Ela ajudou Jacó a conseguir a bênção justamente para que ele fosse bem-aventurado e aí guiasse o povo de Deus com mais tranquilidade, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Primeiramente, o desgosto dele, e Isaac também tinha esse desgosto, mas ele não podia fazer nada por causa da questão da descendência, né? É tanto que quando Isaac, ou aliás, quando Jacó se apresenta a Isaac, ele questiona, né? A voz não é de Esaú, a voz é de Jacó, mas a postura, né, o pelo, né, que Rebeca tinha colocado nos braços e no pescoço, davam a entender que seria Esaú. Então ele abençoou ele a si mesmo, tá bom? Espero ter esclarecido aí a dúvida do meu amigo Dixon, já tinha falado com ele antes e coloco para vocês, peço perdão por não ter feito antes. Tá? E eu quero estender aí minhas saudações a todos os meus inscritos, né? O meu grande abraço, espero que vocês estejam gostando do canal, né? Estou fazendo aí com muito carinho para vocês toda semana e vou continuar trazendo mais conteúdo, gente. Por isso eu peço o apoio de vocês, sempre estejam aqui dando seu like, sempre comentem, né? E se não gostar, dê dislike, não tem problema não, tá certo? A gente tem que entender as opiniões. Quem não gostar, não gostou. Fazer o quê? Tá bom? E aí vamos continuar a adentrar pela vida de Jacó. Né? Então, após Jacó ter tomado aí de seu irmão a bênção, né, do seu pai, ele foi embora, ele teve que ir embora. Então ele saiu de Bersabeia, né, para a Mesopotâmia. Foi embora para a casa de seu tio Labão, irmão de sua mãe Rebeca, né? Ele morava em Padã Arã, né, uma terra na Mesopotâmia, e ele foi guiado até lá. Ele teve que ir embora até lá, para lá, né, para que ele pudesse escapar da ira de seu irmão. Até porque Esaú jurou ele de morte. Né? Se você ficar aqui, ele ficar aqui, eu mato ele. Né? Enfim, ele roubou uma bênção de direito, né, dele. Obviamente, dentro daquilo que eu expliquei a vocês, né? Isso é obra de Deus. A gente não tem o que questionar, tá certo? Então, assim, ele vai embora para Padã Arã, né? E no meio do caminho, ele para num local, né? Num determinado lugar, e resolve descansar. Ele resolve descansar. Deita-se sobre uma pedra, né? Coloca uma pedra como travesseiro. E nesse local ele sonha com o trecho, exatamente o trecho que eu falei no início do vídeo. Ele tem um sonho com uma escada alta que ia até o céu, o sino tocava o céu. E os anjos desciam e subiam nela, né? E ele viu Deus, e Deus disse: abençoarei você e sua prosperidade. Quando Jacó se levanta, ele se levanta assustado. Meu Deus, esse lugar é sagrado. Né? Deus está presente aqui. E ele pega a pedra no qual ele sentou a cabeça e erege lá um altar. Né? Uma estela em homenagem a Deus. Ele coloca lá um altar e ele unta com óleo, né? E faz um altar em homenagem a Deus e bota o nome lá de Betel. Né? Porque Deus está ali. É a casa de Deus. Betel significa casa de Deus em hebraico. Então ele colocou lá aquela pedra e erigiu um altar para Deus. De lá ele partiu para Padã Arã e a própria terra de Arã. Né? Chegando lá, né, em Arã, né, ele encontra alguns pastores com um rebanho, né, lá perto de um poço. E naquele poço ali existia uma pedra. O que esse povo fazia antigamente? O povo, minha gente, eles tinham que economizar tudo. Então aquela região era uma região desértica, né, a Ásia. Ali tem muita região desértica. Né, e assim, você tem que poupar muita coisa. Se tinha um poço, você poupava a água daquele poço. Então, assim, os rebanhos bebiam primeiro, depois os homens, né, que tomavam a água do poço. Então, ele vinha lá e tinha um rebanho e tal, o rebanho já estava tarde, e ele diz: olha, por que vocês não recolhem os rebanhos, dão de beber ao rebanho? Né? E ele diz: não, porque já está tarde, estamos esperando chegar o restante do rebanho. E ele pergunta: vocês conhecem, né, Labão?
né? E conhecemos, eles começam a conversar, ele está bem, está. Né? Eles começam a conversar, trocam ideias, por assim dizer. E de repente vem chegando Raquel, a filha mais nova de Labão. Prestem atenção nessa mulher. Né? Essa mulher é fundamental na história do povo de Deus. Né? Então, assim, vem Raquel com o restante do rebanho. Assim que ele avista ela, né? Que o pessoal diz, olha, essa aí é a Raquel, filha mais nova de Labão. Ele vai até ela, né? Beija ela. Gente, abrindo uma aspa bem grande, tá? O beijo que eu falo aqui é no rosto. Era de costume dos hebreus, né? E acho que até hoje dos judeus, eles se encontrarem isso independentemente de ser homem e mulher, e se beijarem no rosto, na face, né? Para demonstrar afeição, amizade. Vai até ela, destampa lá o poço, dá de beber ao rebanho, dá um beijo e um abraço e diz, sou o filho de Isaac, e conta toda a história para ela. Olha, aconteceu isso e aquilo, estou fugindo, preciso falar com seu pai. Ela corre até Labão e chama Labão. Labão reconhece Jacó como sendo seu sobrinho, né? Dá um beijo, um abraço nele também, né? E o leva para sua casa. Você é sangue do meu sangue, carne de minha carne, osso do meu osso. Né? E aí, Jacó começa a trabalhar para Labão. E trabalhando para Labão, Labão disse, não é conveniente que você trabalhe para mim de graça. Mesmo sendo meu parente, não é conveniente. Então ele disse, não, vamos fazer o seguinte. Ele, já apaixonado por Raquel, propõe o seguinte. Eu trabalho para o senhor 7 anos. E o senhor me dá como esposa sua filha Raquel, que eu gosto muito. Né? Eu amo ela. Beleza, tranquilo, fechado. Vamos fazer o que você está pedindo. E assim ele trabalha 7 anos na casa de Labão para poder casar-se com Raquel. Terminados os 7 anos, né, Jacó vai lá até Labão e diz, olha, completou-se o tempo, quero desposar a tua filha Raquel. E aí o que acontece? Se faz a festa toda, Labão faz uma festança, né, chama todos os vizinhos e amigos e faz o casamento. Né? Só que no casamento, durante o casamento, ele troca as filhas. Ele leva Lia ao invés de Raquel. E acaba se consumando o casamento com Lia, que era a filha mais velha de Labão. Outra vez vou abrir uma aspa, gente, esqueci de falar. Eram 2 filhas. Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia não era tão formosa quanto Raquel, e Raquel, segundo a Bíblia diz, era tanto bonita como formosa. E o que chamou mais a atenção de Jacó. E aí o que acontece? Casado com Lia, não se podia voltar atrás. Então ele foi reclamar com Labão. Disse, olha, o senhor prometeu me casar com Raquel e eu me caso com Lia, né? Isso não se faz e tal. Ele disse, não, mas por isso não. Se é para entregar minhas 2 filhas a alguém, que eu entregue alguém que é familiar. Então, você trabalha mais 7 anos para mim, pode se casar com Raquel. Já pode se casar com Raquel. E aí se casou com Raquel também. Né? E aí, gente, o que acontece? Casado com Lia e com Raquel, na casa de seu sogro, agora sogro, Labão, né? Ele começa a ter a sua posteridade, né? Começa a ter os seus filhos. O que acontece? Lia era a mais velha. E Raquel e ela não se batiam. Primeiro porque Lia era a esposa, a primeira esposa de Jacó. E Raquel a segunda, independentemente de Raquel ser a mais amada. Porque a Bíblia deixa isso bem claro. Jacó gostava muito mais de Raquel do que de Lia. Né? E o que acontece? Ele se casa com Raquel e elas sempre estão em disputa. Tá? Sempre estão em disputa. Deus, vendo a afronta de Raquel para com Lia, torna ela fértil. E Raquel infértil. Né? Ela não pode dar filhos a Jacó. E o que acontece? Lia, logo de pronto, tem 4 filhos. 4 filhos. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Né? São os 4 primeiros filhos de Jacó. E Raquel assim fica muito triste, porque não consegue dar filhos a Jacó. E pediu, Jacó, dê-me um filho. Até porque na Bíblia se tem que a semente está no homem. Então, dê-me um filho.
E Jacó fica enraivecido. Rapaz, por acaso serei Deus que possa tirar a sua infertilidade? Né? E Raquel fica preocupadíssima e diz, pronto, então toma minha escrava Bala como sua esposa, né? E tenha filhos com ela. Cada uma das duas irmãs tinha uma escrava, né? Raquel tinha Bala por escrava e Lia tinha Zelfa, né? Então, assim, Jacó toma Bala por mulher, né, por esposa, uma terceira esposa, e com ela tem 2 filhos, Dan e Naphtali, tá? E aí, Lia vendo que a irmã tinha dado a escrava para ela, vamos lá para a disputa. Já que você teve filhos com a escrava da minha irmã, tenha com a minha também, com Zelfa. Né? E aí o que acontece? Ela tem 2 filhos. Zelfa tem 2 filhos com Jacó, Gad e Aser. Né? Continuando a história, fica meio engraçada a disputa, né, das duas irmãs. Não é nada engraçado isso na vida real, mas na disputa é meio interessante. Mais tarde, né, Raquel e Lia fazem um acordo, né, por conta de umas mandrágoras, né, que são, se eu não estou enganado, mandrágoras são plantas que dão flores, né, e ela pede para que Judá, que está trazendo as mandrágoras, entregue, né, me dê as mandrágoras do seu filho. Ele, porventura, tu queres, além de tirar meu marido, olha a disputa, além de tirar meu marido, queres também as mandrágoras do meu filho? Ele faz o seguinte, eu deixo você ficar com ele esta noite, né, no caso com Jacó, e você me dá as mandrágoras do seu filho. E aí Lia, mais do que depressa, faz o que Raquel pede, né? Entrega as mandrágoras do filho e se deita, mas não mais uma vez conhece, né, a Jacó e concebe dar à luz mais 2 filhos. Issacar e Zabulon. A lista tá grande, né, gente? Daqui a pouco eu vou contar ela bem direitinho para vocês. Beleza. Finalmente, né? E sim, Issacar e Zabulon. E ainda tem mais uma filha, Diná, né? Diná, né? É uma menina, né? Então tem mais uma filha. E aí, finalmente, Deus abençoa Raquel, né? Por assim dizer, vê a tribulação que Raquel passa e dá a ela o dom da fertilidade e ela dá a luz a José, né? Mais um filho de Jacó, o 11º filho homem de Jacó, tá certo? Diná é a mulher, então para fins de primogenitura ela vai ficar sempre por último. Na realidade a mulher não entrava como um filho na sequência, né? Ela sempre seria a última porque ela era do sexo feminino. Aí vocês vão perguntar, mas Igor, Jacó não tinha 12 filhos? Tinha. Mas Benjamim só nasce depois que Jacó sai da casa de Labão. Muito tempo depois. Né? Depois que Jacó sai da casa de Labão. E aí eu não vou contar agora, né, como é que Benjamim nasce, porque vai tirar graça. E tem muita história para contar. A história de Jacó é bem interessante, bem longa, tá, gente? Vocês se aguentam nas cadeiras aí. Então o que acontece? Na sequência, Rúben, Simeão, Issacar, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Dan, Naphtali, ou Neftali, Gade, Azer e José, né? Por enquanto. E Diná. Não vamos esquecer de Diná, não. Diná está ali. E aí, depois de tudo isso, né, Jacó construiu uma família bem grande, né? Ele já tem muitos escravos, né, já tem um certo rebanho. Ele chega até o seu sogro e diz, olha, deixa eu ir-me embora, né? Deixa eu ir voltar para a minha terra, voltar para Canaã, né, que é a terra de Abraão, né, Isaac, pai dele, e a terra dele. Deixa eu voltar para a minha terra. Eu já trabalhei para ti e tal. Eu disse, tá, tudo bem, pode ir. O que você quer? Né? Até porque, como ele trabalhou, ele tem direito a alguma coisa. Né? Então, Labão não era injusto. Né? De certa maneira, não era injusto. Então, ele queria que ele dissesse alguma coisa. Olha, vamos fazer o seguinte. O meu salário vai ser as ovelhas listradas e malhadas do teu rebanho. As pretas e as com mancha.
eu não quero, eu quero só isso, né? Por quê? Porque essas ovelhas eram mais fortes, eram bem mais fortes do que as outras que não eram de cor, né? No caso, as ovelhas malhadas, as ovelhas brancas, branquinhas, alvas, branquinhas, não eram de cor. Então, Jacó fez com que o seu rebanho crescesse, colocando os bodes sempre para, num momento de calor, como se chama na Bíblia, né? Quando eles estavam no cio, sempre cruzar com as ovelhas pardas, manchadas e malhadas, e tivessem ovelhas fortes. As que não fossem assim não eram de Jacó, eram de Labão. E assim foi por mais uns 7 anos, né? Ele trabalhando e constituindo o rebanho até que chegou o momento deles se separarem, né? Jacó pegou o seu rebanho, né? Muito maior do que o do tio, ficou muito maior, muito mais forte, e as ovelhas muito mais saudáveis do que ovelhas e cabritos, né? Bodes, no que as do tio, e ele partiu para Canaã, a sua terra natal, com suas esposas, seus escravos, seus filhos, né? E tudo o que ele possuía, né? Ele partiu. Vendo que o rebanho dele era muito maior, os filhos de Labão, né? Irmãos de Lia e Raquel, se enfureceram contra Jacó. Disseram, olha, tem alguma coisa errada aqui, né? Ele nosso rebanho está menor, está mais fraquinho, aquela coisa toda. Por que Jacó fez isso? Apesar de ser justo, Labão muitas vezes ficava com boa parte do rebanho para ele, e o rebanho que era de direito de Jacó ele não partia da mesma forma, ou seja, ele ocultava dele, né? E Deus disse, olha, por causa disso eu vou te dar um rebanho ainda maior, melhor do que o do seu tio. E quando você for embora, você vai ter aí um rebanho bom e escravos e riqueza muito mais do que o seu tio Labão. E assim, com toda essa riqueza, com as suas esposas, seus filhos, seus jumentos e jumentas, né, seus cavalos, com o seu rebanho constituído, Jacó parte da casa de Labão, né? Mas não para por aí, tá certo? Bom, gente, essa é a parte que eu tenho para hoje. Vai ter uma segunda parte dessa talvez até tenha uma terceira dessa parte, dessa história de Jacó, né? Que Jacó é em casa de Labão e depois Jacó vai ter que fugir. Isso aí a gente vai contar no próximo vídeo, tá certo? Eu espero que vocês estejam gostando, né? Eu estou gostando muito de fazer esse vídeo para vocês, estou me sentindo muito satisfeito com o resultado, né? Peço a vocês que deixem aqui nos comentários a sua opinião, né, quanto aos vídeos. Eu preciso que vocês opinem, né, que vocês sejam sinceros, se está tudo certo, se precisa ajeitar alguma coisa, se precisa melhorar, me digam, né? Deixem seu gostei ou seu dislike, não tem problema, né? Para mim o que importa é a opinião de vocês, se vocês estão gostando ou não, eu quero saber, tá certo? E se você gostou mesmo desse vídeo, compartilhe ele com as pessoas, para a gente atingir muito mais pessoas, evangelizar, para levar a palavra de Deus às pessoas, tá certo? E se você é novo no canal, você está vendo agora, você aí que está me vendo agora, está chegando aí agora, se inscreva no canal, né? Assista o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu gostei, né? Ative o sininho para receber as notificações desse vídeo e deixe aí sua opinião, tá bom? É muito importante saber da opinião de vocês. No mais, um grande abraço e façamos ecoar. Até a próxima.